A Akuma no Mi das Chamas, que pertenceu a Ace, mostrou ter uma grande força, já que faz parte de uma das classes mais poderosas. E depois da morte de Ace, essa fruta passou a pertencer a Sabo, que a obteve no arco de Dressrosa ao vencer a luta no Coliseu. Então hoje vamos ver um pouco mais sobre os poderes da Fruta das Chamas, ou em outras palavras, a Mera Mera no Mi. A Mera Mera no Mi é uma Akuma no Mi que pertence à classe Logia. Essa fruta dá ao seu usuário a capacidade de criar, controlar e se transformar em chamas, fazendo do seu usuário um humano de fogo. Inicialmente essa fruta foi comida por Ace Punhos de Fogo, mas após a sua morte passou a pertencer a seu irmão Sabo. Com os poderes dessa Akuma no Mi, o usuário passa a ter uma intangibilidade passiva da fruta, sendo imune a golpes físicos normais, só recebendo dano a golpes imbuídos com Haki do armamento. E Ace usava essa Akuma no Mi para diversas coisas, principalmente em lutas, podendo também utilizar seus poderes para navegar com maior velocidade, usando um barco modificado para tal coisa. E o usuário dessa fruta também pode voar ao transformar a parte inferior do seu corpo em chamas, e tendo uma imensa utilidade em lutas, ferindo seu inimigo e causando queimaduras fortes. Essa Akuma no Mi é uma fruta pequena, alaranjada e circular, que é formada por vários componentes em forma de chamas, cada um tendo os padrões de redemoinhos, além de um caule reto com pontas periféricas circulares no topo. Assim como as outras Logias, a maior força dessa fruta é que ela permite a seu usuário produzir e se tornar o elemento que controla, nesse caso, o fogo. Com isso em mente, o usuário dessa fruta pode criar ataques devastadores baseados em fogo, e ganhar uma alta resistência à maioria dos ataques que se baseiam em calor, também podendo utilizar as chamas para aumentar a força dos ataques físicos. E assim como eu já disse, ele também ganha intangibilidade, tendo o efeito adicional de queimar o oponente caso tente atacar o usuário dessa fruta. Quando esse poder colide com alguma outra Logia que tem uma certa igualdade de condições, isso parece chegar a um impasse, já que tanto a fumaça quanto o gelo não foram capazes de superar ou sucumbir às chamas, cancelando uma outra mutuamente ao se colidir. E uma das principais fraquezas dessa fruta seria a Mago Mago no Mi, que pertence a Akainu, já que ela tem uma superioridade em termos de hierarquia elementar. Magma é consideravelmente mais quente que o fogo, permitindo que essa fruta sobrecarregue os poderes da Mera Mera no Mi. E esse Magma é capaz de neutralizar a intangibilidade e imunidade ao calor dessa fruta, levando o usuário a se queimar e ficar completamente vulnerável a tal poder. Se o Magma atingir o corpo do usuário, esse ataque não será ignorado como a maioria dos golpes, e o dano infligido permanecerá, como se fosse um corpo de qualquer pessoa normal. E fora tudo isso, o usuário também é afetado pela fraqueza padrão das Akuma no Mi. E para entender melhor o poder da fruta, vamos falar do uso que deram a ela. Como vimos dois usuários dessa fruta, então eu vou falar o uso que cada um aplicou a ela. E vamos começar por Pórtigas de Ace. Ace usou os poderes concedidos pela fruta de diversas maneiras. Desde que ele saiu de casa 3 anos antes que Luffy, Ace obteve os poderes da Mera Mera no Mi. E Luffy só foi saber da existência desses poderes em Alabasta. Então ele teve os poderes por não mais que 3 anos. O uso que Ace dava a essa fruta geralmente era em lutas ou para impulsionar sua jangada. E ele também era propenso a dar nomes às suas técnicas, assim como seu irmão Luffy. Ace nomeou suas técnicas em japonês, que geralmente eram feitas de frases de 2 palavras, e são baseadas em diferentes mitologias. E de acordo com Gats, Ace afundou inúmeros navios de guerra e incendiou cidades poderosas com o poder de sua fruta. Durante as histórias de capa de Ace, o poder de sua fruta permitiu a ele resgatar um oficial da marinha e alguns documentos a bordo de um navio em chamas. E apesar de ter sido enfraquecido pela Yami Yami no Mi durante a sua luta contra a Barba Negra, Ace foi capaz de usar habilmente o poder de sua fruta para infligir algum dano em seu ex-subordinado. E ele criou algumas técnicas durante esses anos de uso. E só lembrando que a minha pronúncia não é das melhores, não sei falar nem português direito, imagina japonês. E a primeira técnica é chamada Kajiro. Consiste em Ace atirar uma corrente de fogo da palma de sua mão. Essa técnica foi usada contra Smoker. A segunda técnica é nomeada Jinjomo. Ace cria uma área selecionada, impedindo que qualquer pessoa entre ou saia dela. Em terceiro temos a técnica Riken. Essa é a técnica mais usada por Ace. Ele transforma seu punho em chama e lança como uma densa coluna de fogo em seu alvo. Esse ataque é tão poderoso que pode passar vários navios de uma só vez. A quarta técnica é nomeada de Rigan. Apontando os dedos indicador e médio como se fosse uma arma, Ace transforma a ponta dos dedos em fogo e os atira como se fossem balas comprimidas. Em quinto lugar temos a técnica Enkai. Nessa técnica, Ace acumula uma grande quantidade de chamas ao redor do seu corpo, geralmente balançando as mãos. Essa técnica é aparentemente um pré-requisito para usar a Hibashira. Em sexto, temos a técnica Hibashira. Essa técnica é usada após o Enkai. Consiste em Ace atirar as chamas coletadas para cima ou para baixo, destruindo o seu alvo. Em sétimo, temos a técnica Hatarubi. Ace cria muitas bolas de fogo com um tom amarelo esverdeado que são pequenas e brilhantes. Essas bolas flutuam em torno de um inimigo. Essa técnica é um tipo de preparação para a técnica Hidaruma. E em oitavo, temos a técnica Hidaruma. Depois de usar Hotarubi para enviar as bolas de fogo próximas ao seu inimigo, Ace envia todas voando para seu alvo de uma só vez, o queimando.
Em nono temos a técnica Shinkashiranui. Essa técnica consiste em Ace criar lanças feitas de fogo. As lanças têm o efeito combinado de queimar e perfurar seu oponente. A 10ª técnica é chamada Judika. Ace coloca seus dedos indicadores juntos formando uma cruz antes de lançar uma coluna de fogo nesse mesmo formato em seu oponente. E no anime, depois de cruzar os dedos, um raio de luz na forma de cruz pode ser visto emanando dos dedos para seu alvo, seguindo pela coluna de fogo. Em 12º lugar temos a técnica Daienkai Entei. Essa é a técnica final de Ace. Depois de criar um grande fogo espiral centrado em sua localização e acumulá-lo em um ponto focado, Ace o transforma em uma bola de fogo gigantesca, que se assemelha a um sol em miniatura, então ele joga em seu inimigo tentando destruí-lo. E por último temos a técnica Kyokaen. Ace lança uma parede de fogo para bloquear um ataque. Isso foi visto pela primeira vez para combater um ataque de Aokiji. Comparado a Ace, Sabo usou essa fruta por muito pouco tempo, então sua maneira de usar e suas técnicas ainda estão em desenvolvimento, por assim dizer. Depois que Sabo comeu a fruta, ele demonstrou ser capaz de utilizá-la efetivamente apenas alguns segundos depois de consumi-la, embora lutando para controlar seu novo poder no início. Mas ao se adaptar, Sabo mostrou grande controle sobre as habilidades da fruta. E como Ace, Sabo nomeia suas técnicas em japonês, embora seguindo sua afinidade com dragões. Sabo foi mostrado usando essa fruta para aumentar o poder de suas garras, permitindo a ele dominar inimigos poderosos como Jesus Burgers. E as técnicas utilizadas por Sabo são Hiken, técnica herdada por Sabo depois de consumir a fruta. E assim como Ace, ele transforma seu punho em chamas e lança como uma poderosa coluna de fogo. E a técnica Moiru Ryusouken Kaen Ryo. Essa técnica é uma combinação dos poderes da Mera Mera no Mi e o seu Ryusouken. Sabo forma suas garras cobrindo com o haki do armamento e usando o poder do fogo junto ao golpe, batendo em seu inimigo e o girando antes de explodi-lo com uma rajada de fogo. Mesmo após a morte de Ace, parece que sua vontade permaneceu em sua fruta, passando a mesma para seu irmão Sabo. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. E eu espero te ver no próximo vídeo.